Eu me deparei com esse vídeo aqui do, do YouTube, um botão de pular cenas de. O que torna uma cena desnecessária do Ora Thiago. Eu acho que esse vídeo ele é interessante para a parte da discussão de redação, não só para a parte de censura, né? Mas até mesmo de educação sexual e. Dá uma olhada, fiquei curioso. Queria reagir com vocês. No ano abençoado de 2022, meu sossego foi interrompido por um tweet. Era uma pessoa, um adolescente, eu acho, não tem como saber, que dizia o seguinte: eu apoio 100% a criação de um botão pular cena de sexo em todos os streams, no estilo daquele de pular abertura. É um Então, eu sou do time de ter isso. Eu não tenho uma opinião tão formada. Eu queria ver. Eu não tenho orgulho disso. Eu não tenho orgulho de tipo, ah, não, tinha que ter essa cena. É que tipo, ah, cara, não sei. Não sei. Eu acho que a Netflix me doutrinou nessa coisa de que toda vez tem que ter. E tipo assim, o filme é de comédia, o filme é de ação, o filme é de suspense, o filme é de desenho animado. Sempre tem. Então assim, eu não sei se eu tô saturado. Porque assim, eu não acho que são todas as cenas, porque tipo assim, é óbvio que tem a coisa do Sex Education. E tipo assim, tá, faz sentido, mas esse é o problema. Eu acho que é muito raso pra eu poder conseguir realmente dizer, tipo, tá, é aqui que a gente determina o limite. um comentário inofensivo, claro, não tem motivo nenhum pra isso tirar o meu sono. Mas esse tipo de opinião tem se mostrado bastante popular entre jovens, e eu Hum, achei genioso e empreendedor que dessa vez o comentário moralista tenha vindo com uma solução tecnológica para esse grande problema da cultura pop contemporânea. Imagina, um botão de pular a safadeza? Fica aí. e um botão pra ir pra cena? Não pra pular, mas que você já sai da abertura e vai pra cena. E a sugestão para os desenvolvedores. Mentira, esquece isso, pelo amor de Deus, gente. O que me faz trazer isso aqui é que esse não é um caso isolado. Esse assunto tem surgido com certa frequência em sites tipo Twitter, Reddit e outros círculos do inferno ainda Nossa. mais terríveis. Várias pessoas ao redor do mundo parecem incomodadas com a quantidade de momentos libidinosos no cinema e na Uhum. TV e sentem que algumas dessas cenas Eu não acho que é a quantidade, mas eu acho que é. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei se é porque quebra a narrativa, eu não sei se é porque parece estranho. Eu não sei, eu não sei. É tipo assim, parece que. Não sei. são desnecessárias. Eu não diria desnecessária, eu acho que tem a questão de contexto. Elas não deveriam existir. E meu problema com essa ideia não está restrito ao sexo, mas ao discurso em torno dele e, claro, assuntos relacionados e como alguns desses discursos surgem com armadilhas ideológicas. Por que uma parte tão importante da vida e da experiência humana precisaria de tanta justificativa para existir numa história? É uma pergunta interessante, né? Eu acho que é. Então, com a permissão de vocês, que são todos maiores de idade, eu presumo, eu venho por meio deste vídeo debater, analisar e esmiuçar, com todo respeito, claro, a questão da safadeza. E não só isso. Eu quero, Um com todo o diagnóstico meu da safadeza. arcabouço teórico, defender que sim, certas cenas, assim como você, são muito, muito necessárias. Até quando elas não são. Hum, uma breve defesa da safadeza. Olá, meu nome é Thiago e está começando mais um programa da família brasileira. Um programa de respeito. A gente só mostra nudez e cena de safadeza quando elas são estritamente necessárias ou se elas tiverem um propósito educacional. Aí primeiro você pega uma banana e vamos deixar um negócio bem claro aqui. Minha questão Eu não é acho que nem pode mais isso hoje em dia. De fazer nas escolas, de tipo, mostrar a banana e colocar a camisinha. Nossa, cara, eu lembro que uma vez na minha aula, quando eu ainda tava no ensino médio, o cara desenrolou a camisinha e colocou como se fosse uma meia, cara. Meu Deus. não é só adolescentes Não no dele, né? Na banana que tava na aula. são contra Nossa, saiu muito errado. cenas picantes desnecessárias. Seja lá o que essas palavras significam nesse contexto. O que me espanta e fascina é como essas ideias vêm
empacotadas. Porque num primeiro momento até pode fazer sentido a ideia de que se uma cena não tem necessidade de existir, pra que ela tá ali exatamente? O argumento oferecido por muita gente é o seguinte: erotismo vende. É um forte atrativo pra muitas pessoas, Uhum. o que faz com que roteiristas, diretores, plataformas, estúdios e até bula de remédio simplesmente saiam jogando cena de safadeza à torto e à direito só pra ganhar like. E que essas cenas quase sempre não acrescentam nada à trama que tá sendo contada. Portanto, elas não precisam existir. Elas só existem pra satisfazer um certo impulso erótico e pervertido de certas pessoas. Sei lá. Essa ideia, às vezes, Ah, eu não sei, a questão das cenas é, tipo, é dose, porque, assim, acho que aí vai explicar mais. Porque, tipo assim, essa trama do, tem que ser útil, é muito estranho, né, porque, tipo assim, é tipo a corrente filosófica do utilitarismo. Se você for pegar, tipo assim, o que tem que ser útil com uma história, cara, muitas histórias seriam cortadas 90%. Tipo, pega Senhor dos Anéis. Você teria a primeira cena do Frodo pegando o Anel do Poder, ele joga o Anel do Poder no vulcão. Tipo assim, acabou. É essa a história. Mas, tipo assim, não, às vezes tem que ter contexto. Às vezes, tipo assim, você pode tornar toda a história inútil pelo tanto de informação que tem, por simplesmente ter o tanto de informação. vem envolvida de um certo progressismo, uma certa preocupação com a Que nem já imaginou, tipo assim, a escola tem que ser útil. Eu falo assim, tá, mas é útil pra quem? É útil pra uma pessoa que tá fazendo medicina ou tipo uma pessoa que tem que ser professor? Porque o utilitarismo levado às últimas consequências é muito estúpido. objetificação de corpos femininos e com a ideia de sexo como um produto. O que são preocupações válidas numa crítica midiática. Mas eu acho que tem um cavalo de Troia no meio dessas ideias aparentemente bem intencionadas. Sabe o cavalo de Troia? O cavalo que vinha com os soldados lá dentro? Esse tipo de argumento, o da Nunca cena pegou. desnecessária que não deveria existir, é muito parecido com as falas de certos grupos conservadores que não querem diversidade no cinema e na TV. Você sabe do que eu tô falando. E se não sabe, eu trago exemplos. Did you miss me? Nossa, Doctor Who eu tenho que assistir, mas Doctor tenho Who é uma série preguiça de assistir. britânica que existe desde os anos 60 e conta a história de um alienígena viajante no tempo conhecido como o Doutor em suas aventuras e viagens pelos confins do universo. I'm the Doctor. You got a problem with that? Um elemento muito importante dessa série, e que permitiu que ela durasse tanto tempo, é que toda vez que o Doutor morre, o corpo dele se regenera com uma nova forma e um outro ator é escalado pra dar vida ao mesmo personagem. Dos anos 60 pra cá, isso aconteceu pelo menos umas 10 vezes, eu já perdi a conta também. Porém, até o ano de 2017 do Nosso Senhor, esse personagem foi interpretado exclusivamente por homens brancos. Nossa Que Senhora do grande Deus. surpresa. Você tem um alienígena, viajante do tempo, que já viu todos os cantos mais bizarros do universo, e a única forma possível que ele pode ter é a de um homem branco. Ok. E a ideia de que o Doutor Então, aí esse que é o dose, né? Porque, tipo assim, se a cena ela é representativa, tipo assim, é, se ela segue um propósito, né? Não naquela coisa, tipo assim, qual que é o contexto daquela cena pra ela ser útil, né? Porque, por exemplo, em Deadpool tem uma cena muito violenta e muito não esperada, porque é pra causar humor. E assim, no Sex Education, que é a série da Netflix, tipo assim, tá, faz sentido porque a série é sobre isso, tipo, faz sentido. Eu acho que não é a questão do ser útil, é do fazer sentido. Doutor poderia ser, meu Deus, uma mulher, não é exatamente nova. Até porque tem muitas mulheres que são fãs da série e gostariam de ver, numa história tão marcada pela sua capacidade transformativa, uma mudança nesse sentido pra variar. Mas enfim, depois de 2010, quando a imprensa e os produtores de Doctor Who começaram a falar mais abertamente sobre a possibilidade de uma mulher interpretar esse personagem, que acabou acontecendo de fato em 2017, vocês já imaginam o que aconteceu, né? Caos, morte, destruição, normal. É o que se espera. E mesmo entre a Balbord, galera que não tava totalmente inserida no bonde da misoginia explícita, existia também uma reação, um pouco mais moderada, de pessoas que argumentavam que tudo bem, o doutor pode sim ser uma doutora, desde que essa mudança seja fortemente justificada. Se não tem uma explicação plausível o suficiente pra essa mudança esse que é o acontecer, dose, né? segundo essa galera, é melhor que ela não aconteça. Eu queria lembrar aqui rapidinho que uma outra característica do Doutor desde o começo da série é que ele tem dois corações. E ele tem também uma chave de fenda sônica, faz um monte de coisa doida Meu que Deus, nunca é é explicada sério direito. isso? E essa chave de fenda, por algum motivo, não funciona em madeira. E a máquina do tempo dele é uma cabine de polícia inglesa dos anos 60
que é maior por dentro do que por fora. It's bigger on the inside. Doctor Who é uma série cheia de regras arbitrárias que não fazem muito sentido, e isso é parte do charme da história. Okay, let me get my head around this. You're reading aloud from a transcript of a conversation you're still having. Wibbly wobbly, timey wimey. Uma hora o personagem fala que não pode interferir no passado, e no minuto seguinte ele tá lá, interferindo no passado. You're not actually suggesting that we change our own personal history. We change history all the time. É uma bagunça, não faz o menor sentido, e eu adoro. What are you doing? You told us to get to the police box. Well, from your point of view, you're about to tell us to get to the police box. From our point of view, you just told us to get into the police box, which is why we got the police box, which is why we're Nossa, here. Do I have to remember doideira. all of that? Mas na hora que se começa a falar em diversidade, aí de repente as regras, que nem existiam antes, precisam ser seguidas à risca. The Wibbly lever! Suspeito, né? E isso não acontece só em Doctor Who não, viu? Rola o tempo todo. Toda vez que se cogita Nossa, a ideia... o próprio Senhor dos Anéis que eu falei também era outro que seguiu um monte de regrinha aqui. Esse que é o DOS, né? Quando você leva as últimas instâncias, o que tem que ser útil, o que tem que ser necessário, é tudo inútil. ideia de um super-herói não ser um homem branco pra variar, é comum ouvir que os estúdios, roteiristas, diretores, produtores e até despachantes e agiotas estejam forçando representação. Professores de inglês. Toda vez que se fala em diversidade, vem esse papo de forçação. Como se a ideia de um mundo habitado somente por heterossexuais cis e brancos não fosse forçação. Outras pessoas Pois é, existem, gente. Vocês sabiam? E é aí que qualquer mudança nesse sentido é vista como interferência política. É ideologia. Lacração. A gente precisa ficar provando que existe o tempo todo. É muito cansativo. Mas o que representatividade tem a ver com cena de safadeza? Calma aí que eu vou chegar lá. O que eu tô tentando dizer aqui é que esse papo de que determinadas cenas, determinadas mudanças, determinados personagens precisam de justificativa pra existir é só uma fachada pra esconder outras conversas. A justificativa, as devidas explicações, são só parâmetros inatingíveis de excelência para que a cultura pop continue sendo do jeito que ela tem sido, o lugarzinho seguro da supremacia branca. Todo mundo branquinho, hétero e cis. Até quando a história se passa em outro planeta, até quando os personagens são robôs ou alienígenas. Então, quando eu escuto esse argumento de que um determinado tipo de cena não tem necessidade de existir, vem uma voz muito suave, muito sensual e muito desconfiada, falando no meu ouvido simplesmente o seguinte: porque o seguinte é esse. O que torna uma cena necessária ou desnecessária? É fácil pensar que existe um parâmetro objetivo e imparcial que responde essa pergunta sem abrir margem para dúvida. Mas isso na prática não existe. Vai ter algum grau de ideologia e de subjetividade na hora de decidir qual cena entra e qual cena sai. O que não significa que um roteirista pode enfiar qualquer cena que ele quiser num roteiro sem refletir sobre o motivo dessa cena existir. Não é isso que eu tô dizendo. Existe nuance. Existem estruturas de poder envolvidas nesse processo. Não sei se você lembra disso. E quando a gente fala especificamente sobre cinema e sobre TV, existe também uma questão prática. Dinheiro. É muito caro fazer um filme. É muito caro fazer uma série. Uma diária a mais ou a menos de gravação pode interferir drasticamente no orçamento daquela produção. Então, um produtor executivo, que é geralmente a pessoa que cuida do dinheiro no set de filmagem, precisa fazer perguntas do tipo: essa cena é realmente necessária? E eu sei que não é disso que a gente tá falando, mas acaba sendo também. Porque, novamente, na hora de decidir se uma cena vai ser cortada ou não, qual é o critério que vai ser aí tem essa utilizado? E questão aí do algumas dinheiro, né? pessoas podem Tem um responder critério, que mas- o critério escolhido deveria ser o da funcionalidade, o utilitarismo. Quanto que essa cena específica acrescenta na trama? Se você remove essa cena e a trama, o desenrolar dela, continua compreensível, então essa cena, em tese, não deveria existir. Parece fácil, né? Objetivo, neutro, cartesiano, Assim, isso que é o dose, né? Problemas complexos não requerem soluções simples. Isso aí é inocência, né? Tipo, é até a parte da censura, né? Tipo, quais são os critérios que a gente tem para poder censurar uma série, censurar um livro, ou o que daria de critério pra gente falar assim, ó, tipo, isso aqui não é necessário. factual, mas será que é isso que rola na prática, na maioria dos casos? Para aprofundar essa discussão, eu trouxe exemplos. Cut! Roger Rabbit.
Uma Cilada para Roger Rabbit é um filme de 1988, dirigido por Robert Zemeckis, que combina live action com uma animação tradicional e uma mulher muito gostosa. No mundo da história, desenhos animados são seres vivos, conscientes, que convivem corriqueiramente com seres humanos normais. Até demais às vezes. I'm desperate, Mr. Valiant. Can't you see how much I need you? A trama se passa nos anos 40, em Hollywood, e começa quando o personagem principal, um coelho de gravata borboleta, é acusado de um crime que não cometeu e se une a um detetive meio amargurado para desvendar um assassinato. O roteiro original. Cara, e o pior é que esse filme é muito louco, porque tinha. Tá aqui até mostrando, ó, tipo, tem um Mickey, tem um Tom e Jerry, e inclusive aparece o Pernalonga, cara. É muito doideira esse filme, tipo. É o Space Jam que poderia ter sido o segundo, né? Que o segundo Space Jam é muito. Nossa, velho. Fiquei até triste de falar. Original de Roger Rabbit incluía o funeral da vítima, Marvin Acme, dono e fundador da corporação fictícia Acme, que era muito querido por vários dos personagens de desenhos animados clássicos que aparecem no filme. A cena que eu tô me referindo mostraria Mickey, Popeye, Superman, Tom e Jerry e várias outras figuras da era de ouro da animação em luto, chorando pela perda de uma espécie de mentor ou alguma coisa do tipo. Lembrando que esse cara não existiu, tá? É um personagem no filme. Mas enfim, essa cena foi cortada do roteiro e não chegou nem na fase de storyboard. Por quê? Assim, se ela não foi nem gravada e nem feita, não tem dinheiro, né? Não, tipo, o dinheiro não foi nem gasto e talvez tenha essa coisa da necessidade da cena. Eu sei lá, caralho. Brincadeira. Eu encontrei diferentes grosso. explicações pra esse corte. Uma versão dizia que essa cena deixaria o tom do filme muito pesado pra uma história sobre desenhos animados. Uma outra versão dizia que a cena comprometia o ritmo da história. No final das contas, o filme que estreou no cinema não tinha esse funeral e a trama seguiu plenamente compreendida pela audiência. O que significa que, de acordo com as regras de Deus e da Bíblia, a cena que foi cortada nunca foi necessária. Mas será mesmo? Não. Porque um dos elementos mais importantes de Uma Cilada para Roger Rabbit, e que conduz a trama em muitos momentos, é a relação de vários dos personagens com esse empresário assassinado. Marvin Acme era uma figura importante no mundo da história, e a morte dele impactou Olha ali, cara, nossa, isso é muito doideiro, o Pernalonga com o Mickey. É um Mickey meio estranho, né? Mas assim, ainda é um Mickey. a vida das pessoas que habitam esse universo. Every Toon knows Acme had a will. He promised to leave Toontown to us Toons. Talvez fosse importante mostrar esse funeral. Não porque a história ficou incompreensível sem ele, mas porque, talvez, quem sabe, possivelmente, se essa cena tivesse existido, a gente poderia ter sentido um impacto emocional maior. E por causa disso, o nosso envolvimento com a história poderia ter sido maior. Talvez, possivelmente. Não tem como saber. Isso não foi um fator importante, não foi considerado na hora de tomar essa decisão. Eu não tava lá pra defender esse ponto. Eu não era nem nascido, menino. Eu nasci em 98. Enfim, outros Nossa, ele é fatores 5 foram anos mais mais novo que eu. importantes do que esse. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é tão simples assim tomar esse tipo de decisão. Nem sempre a necessidade de uma cena existir é tão clara. E os critérios que definem essa necessidade são subjetivos. Deixa eu citar um outro exemplo. História do cinema. Essa cena aqui é de um curta-metragem de 1903 chamado Life of an American Fireman, ou A Vida de um Bombeiro Americano. É um filme que, vez ou outra, aparece em aulas de cinema, não porque ele é particularmente bom ou genial ou algo do tipo, mas por causa da forma como ele é montado. Preste atenção nesse momento aqui, ó. Os bombeiros estão descendo pelo polidense numa cena, e depois do corte, em vez de mostrar os personagens na parte de baixo do posto, o filme primeiro contextualiza o cenário seguinte pra só depois mostrar os bombeiros descendo. O ano era 1903, é o comecinho do cinema, e esse é um dos primeiros filmes narrativos produzidos nos Estados Unidos. As pessoas, a audiência, tinham pouquíssimo ou quase nenhum repertório de audiovisual nessa época. A ideia Aí você tem que educar, né? Porque é a mesma coisa da diferença da literatura em Portugal e a literatura no Brasil. Enquanto no romantismo aqui estavam tentando ensinar o que era ler os clássicos, Portugal já tinha muito tempo de literatura. E aí esse que é o dose, né? De quando que você precisa dessas cenas para poder que seja necessário, porque tem o contexto. A ideia de que um movimento continua depois de um corte ainda era muito estranha nesse momento da história. Então, depois de um corte, o filme precisa parar para primeiro situar o espectador, para só
Depois, o movimento iniciado no plano anterior continuar. São mais ou Uhum. menos 5 segundos em que praticamente não acontece nada de importante. Tudo que existe nesse intervalo de tempo é, no olhar de hoje, completamente desnecessário para a história. Mas não era desnecessário em 1903. As pessoas precisavam de mais contexto, numa época em que a gramática do cinema, do audiovisual, ainda não estava consolidada. É por esse e outros motivos que um filme de, por exemplo, 1950 parece mais lento e enfadonho quando a gente compara com o blockbuster de 2022. A gente assiste mais filmes hoje. Existem mais filmes hoje. Não só mais filmes, como séries, novelas, documentários, reality shows, vídeo ensaios no YouTube, TikTok de gente trocando de roupa, esqueletos passando cuidadosamente pelo tópico e Gretchen passando um cafezinho. O audiovisual é uma parte integral da nossa cultura. E hoje, pra assistir qualquer coisa, a gente precisa de menos contexto do que em 1950 ou em Sim, 1903. O que era e eu absolutamente contexto. necessário para se compreender um filme décadas atrás, não tem mais tanta necessidade hoje. Hoje, a gente precisa de outras referências, de outras âncoras. Meu Deus. Ou seja, os critérios que definem a necessidade de uma cena existir dentro de um filme podem variar de acordo com a época, com o lugar, com quem tá escrevendo, com quem tá produzindo, com quem tá financiando e com quem vai assistir. É Uhum. cultural, é subjetivo. Não é tão factual e cartesiano como muita gente gostaria que como fosse. Mas determinar talvez que- você não Ah, esteja esse é o satisfeito ponto. ainda. E não tem nada que eu queira além de ver todos vocês extremamente satisfeitos. Saciados, digamos assim. Então eu vou partir pra um outro exemplo, pra atrair a galera que tá mais próxima da minha idade, que tem 20 e poucos anos. Eu vou falar de um filme Será de que 29 super-herói. conta? Thor, Thor Ragnarok. Ragnarok é o terceiro filme da franquia Thor e o 148º do universo. Eu não sei, eu já perdi a conta. Nossa, faz tempo. isso É também o primeiro filme. E acho que esse é um dos problemas também de, tipo, filme de herói. É que, tipo assim, parece que virou uma fórmula de, tipo, não, tem que ter filme de super-herói, senão a gente não ganha dinheiro com isso. E aí eu acho que essa é uma das coisas da questão da Science Fiction, que, tipo assim, parece que deixaram de pensar na história pra que tenha só a cena, sabe? Tipo assim, eles estão dando uma desculpa de cena, quer dizer, uma desculpa de história pra ter uma cena. Por exemplo, eles estão dando a desculpa que o filme tem que ser de herói, mesmo que ele seja bom ou que ele seja ruim. Então, tipo assim, é esse que é o problema que eu acho que eu tô começando a criar e eu tô conseguindo pensar melhor com o Thiago. É tipo assim, o problema não é a cena de sexo, mas tipo, parece que toda vez tem que ter uma pra que, tipo assim, o filme ser bom. Então, tipo, que nem isso aqui, tipo, filme de super-herói. Meu, tudo tem que ser filme de super-herói, porque senão não dá certo, não é bom. E aí eu. Por isso que eu fiquei cansado. Eu tô cansado de filme de super-herói também, eu não aguento mais. Eu tô até feliz agora que tem os Oscar, que aí eu tô assistindo os outros filmes que foram indicados ao Oscar e eu vejo outra coisa que não é super-herói. Se bem que tem o Black Panther, Wakanda Forever né, nos indicados, né? Mas. Eu ainda não assisti esse filme, preciso assistir. Filme desse universo que tem a personagem Valkyria, que nos quadrinhos é canonicamente bissexual. O Uhum. diretor, Taika Waititi, até queria inserir esse aspecto específico da personagem na história numa cena que chegou a ser gravada, mas foi cortada da versão final que foi exibida Mas aí. Aí foi gravado, aí gastou dinheiro. nos cinemas. Era pra ser um momento bem rápido, que mostraria uma mulher saindo do quarto do personagem, dando a entender que... Entendeu? Mas isso É isso que é o 12, né? Porque, tipo, a gente tem um Snyder Cut, uns 5 horas, um filme chato. E aí, essa cena aqui seria super interessante. Tipo, ainda mais no universo da Disney, que cria tantos preconceitos e criou tantos preconceitos. Ah, cara, cadê o Waititi Cut? Ah, acontecia dentro de uma cena maior que continha informações expositivas importantes pra trama. E de acordo com uma matéria da Rolling Stone, o diretor achou que colocar uma insinuação sexual ali seria uma distração num ponto tão crucial nossa, da porque o história. Thor E eu meio que Ragnarok é entendo esse nem um ponto, mas ao pouco mesmo distrativo. tempo... Sabe? Thor Ragnarok já é um filme cheio de distrações, insinuações, piadinhas e maluquices. Não é meio interessante que isso só vira um problema na hora que se coloca representação LGBT na jogada? Não é meio suspeito? Principalmente quando a gente considera que situações como essa continuam acontecendo repetidamente? Cenas como essa continuam sendo cortadas. É, esse que é o 12, né? Tipo, o... Quando a cena ela vira um problema vestido de outra coisa, sabe? Tipo assim, aquela paródia do lobo vestido de ovelha, tipo, trazendo esses problemas que... O meu problema com essas cenas não é o desenrolar da história, mas, tipo assim, parecer que tem que ser só sobre isso. Tipo assim,
Tipo quando rolou o Avatar. O Avatar, quando ele rolou com 3D, ele era um filme sensacional, porque ele usou muito bem o 3D. Só que todos os outros filmes começaram a aparecer, tipo assim, Pequenos Espiões 3D, Shark Boy, Lava Girl, e tipo assim, parece que o 3D era simplesmente pra mostrar, tipo, até a Era do Gelo também eu acho que teve 3D. Era pra mostrar, olha como tem 3D. Que tipo assim, parecia que em vez deles focarem no filme, mais num filme bem feitinho, não excelente, um filme bem feito, tipo, tem começo, meio e fim. E colocar um 3D pra poder ter nas cenas que faz sentido, não, eles fizeram tipo assim, nossa, agora você vai prestar atenção em coisas muito 3D. Tipo assim, não, mano, faz uma história bem feita, tipo, porque, por exemplo, eu nunca, tipo, eu acabei de falar de Sex Education e Deadpool, e tipo assim, tem cena disso e tipo assim, são ótimos filmes. E tipo assim, não, mano, o problema é que, tipo, parece que eles estão colocando a fórmula de tipo, tem que ter pra poder fazer dinheiro e pro filme ser bom. Cortadas. I don't help anyone. Esse é um dos motivos pelos quais eu não compro a ideia de que cenas desnecessárias deveriam ser cortadas de um filme. Porque quase sempre que essa retórica aparece, ela vem junto com algum argumento moral. Nunca é sobre a cena de um café da manhã ou uma caminhada longa demais. Quase sempre é um tipo específico de cena que não deveria existir. E eu simplesmente não acredito em cena necessária ou desnecessária. Seja de sexo ou de qualquer outra coisa. É, porque pode ter cena que ela é realmente longa pra que você dê uma respirada, tipo, que nem filme de ação. Meu, filme de ação não tem ação 100%, tem umas horas de calma. Filme de suspense não tem cena de jump scare toda hora, porque senão vira comédia. Filme de comédia também tem que ter umas cenas sérias, porque senão fica insuportável de assistir, tipo. Essa coisa da necessidade, né, do utilitarismo, tipo, essa cena é útil, é dose, porque não tem como ser, tipo assim, ser só ir pro último. Já imaginou um filme de terror que só tem jumpscare? Só tem, Seja num tipo, filme do Bergman ou em Thor Ragnarok. Eu não acho justo ou coerente avaliar qualquer obra de arte nesses termos. Dá sim pra gente tentar entender o porquê de uma cena existir no contexto de intencionalidade autoral, tema, arco narrativo e tantos outros aspectos. Dá sim pra gente discutir a forma como Hollywood objetifica certos corpos. Dá até pra gente falar sobre a frequência com que cenas de são explícitas e usadas como estratégia de choque. Existe nuance nessa discussão e existem relações de poder simbólico e não tão simbólico às vezes por trás da escolha de mostrar ou não mostrar um corpo nu. Mas isso não tá restrito a sexo nem a nudez. A gente poderia falar também sobre filmes que fetichizam violência contra corpos racializados, filmes de escravidão, por exemplo. Existem certas violências que são mais frequentes quando a pele do personagem é de uma certa cor. Existem certas violências que são mais frequentes quando é uma mulher que tá sofrendo, etc, etc, etc. Mas não é nesses termos que se discute, né? Não são essas nuances que estão sendo debatidas. Certas cenas são consideradas desnecessárias de um ponto de vista utilitarista e moral. Elas precisam ser justificadas dentro da própria história, senão elas não deviam nem estar ali. Ah, apareceu uma cena de sexo aqui. Por quê, meu Deus? Por que tem uma cena de sexo aqui? Por quê? Por quê? Por que tem uma cena de sexo aqui? Porque sexo é parte da vida e da experiência humana. Eu ouvi dizer, pelo menos. É parte da história da arte desde as primeiras pinturas rupestres. E precisa continuar sendo parte da arte. sim, até porque... deuses gregos e romanos Sim, eram porque a gente sente tesão. relacionados ao sexo. E a gente toma decisões baseadas também em libido. Porque cada um de nós tem um corpo. Eu ouvi dizer, pelo menos. E esse corpo opera de forma caótica, que não funciona nessa lógica cartesiana e utilitarista como muita gente gostaria que ele funcionasse. A gente não é só uma máquina de trabalhar e de se reproduzir, mas tem uma galera que quer muito que a gente acredite nisso. Lembrando que eu não tô falando de filme de criança, tá? Eu não tô falando que o Rei Leão tinha que ter cena de sexo, não. Ah, Vou meu deixar isso bem Deus, claro não! Não! Ah! Mas pensa um pouquinho sobre essa retórica por um minuto. Na historinha que tá por trás da historinha. Por que você acha que o sexo, especificamente o sexo, precisa ser justificado? E que quando ele não é justificado, é só safadeza e depravação? Que ideia tá por trás dessa ideia? A quem interessa essa ótica específica sobre sexo e sobre arte? E por que e como essa ideia chegou até você? Por que você acha isso? Como esse argumento começou a ser formulado dentro da sua cabeça? Eu não sei. Não sou eu a pessoa que pode... 11 segundos. Cara, eu acho que essa cena... Nossa, inclusive... Que maravilha de vídeo. Não, eu vou me inscrever, eu vou ativar o sininho. Então, com todos, vou deixar o like aqui no vídeo. Inclusive, você, imediatamente, você se inscreva no canal do Ora Thiago, que eu vou deixar depois para você poder ir até o canal dele.
cara, eu queria assistir mais vídeo dele pra poder fazer mais discussão de redação, porque assim, eu acho que o problema que, tipo, que traz todo esse vídeo é a questão da censura, né? Tipo assim, o que que leva a gente a querer censurar? Porque, por exemplo, ele falou, é uma coisa natural da vida, tipo, deuses eram ditos como justamente essa ação do sexo, tipo assim, como a caça, como da escrita, como da sabedoria e como do sexo. Mas eu acho que o dose é o seguinte, eu acho que tá tão saturado, a gente tá tão saturado com essas cenas, que a gente não tá mais pensando racionalmente, a gente, tipo assim, a gente só quer um basta, fala assim, meu, chega, não é possível que só tenha isso, que tipo, é o problema do reinado do só tem isso. Eu acho que é o problema que nem o do que eu falei do filme de herói, que tipo, quando só tem filme de herói, que tipo assim, eu não aguento mais ver filme de herói, eu tô cansado de ver filme de super-herói, eu não aguento mais. Eu acho que eu já simplesmente desisti de ver filme de super-herói, porque é só repeteco, é a mesma história de sempre. Então eu acho que o problema é que essa discussão, ela envereda para um cenário de moralismo falso, de tipo, ah, não é pra ter, tipo assim, tá, então quando que a gente vai falar com as crianças sobre isso? Quando a gente vai falar com os adolescentes sobre isso? Ou melhor, a gente às vezes não precisa nem falar, mas tipo, que tem essa discussão que não seja fetichizada, idealizada, como é da indústria pornô, e para que seja saudável, né? Que tipo assim, ó, faz parte da vida. Nossa, cara, gostei muito desse vídeo do Olha, Thiago. Eu espero poder fazer mais vídeos reagindo aos ensaios dele. Inclusive, o que você acha? Você acha que tem que ter um botão de pular cena de sexo ou tem que ter um botão para pular pra cena de sexo? Escreve aqui nos comentários para eu poder saber.